destaques internacionais. Fabrício Naidski, bom dia. Bom dia, Lívia Zanolini. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eleições americanas. Vamos lá? A nova pré-candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, realizou o primeiro comício de campanha na última terça-feira. O primeiro compromisso oficial foi na mesma cidade da convenção republicana na semana passada. Fabrício, qual vai ser agora o tom, ou qual foi já o tom de Kamala nesse primeiro discurso? Vamos tratar como campanha já? Vamos tratar como campanha, praticamente, né? Depois que ela conquistou o apoio do número de delegados necessários para receber a nomeação do Partido Democrata, a gente já pode tratar praticamente como um compromisso oficial de campanha. Ela que é a presumida nomeada do Partido Democrata, é assim que a imprensa americana já tem tratado neste momento. Bom dia para você, Lívia Zanolini, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Kamala Harris esteve ontem em Milwaukee, no Wisconsin, onde na semana passada ocorreu a convenção republicana que nomeou oficialmente Donald Trump, seu vice J.D. Vance, para essa corrida eleitoral. E o tom que Kamala Harris usou nesse primeiro compromisso oficial de campanha, por assim dizer, foi de ataque a Donald Trump. Ela disse o seguinte, ela foi ali na direção dos pontos fracos de Trump nessa corrida eleitoral. Ela atacou a ficha criminal dele, ele foi condenado criminalmente em Nova York em maio, e ela utiliza bastante do fato de ser uma procuradora de carreira vinda do estado da Califórnia, então se coloca ali como uma mulher da lei frente a um criminoso condenado, na visão dela e dos democratas, que seria aí Donald Trump, depois da condenação de fato, mas também de um histórico, digamos assim, polêmico que ele tem em relação a direitos das mulheres, a forma como ele se refere a mulheres historicamente, isso que já vinha sendo tratado desde as eleições de 2016. Foi um discurso de 17 minutos que ela fez nesse comício lá em Milwaukee e que deixou claro aqui alguns contrastes da campanha dos democratas versus a campanha dos republicanos. Então, que contrastes são esses? Kamala Harris disse que vai tentar expandir o direito ao aborto, reverter aquela decisão da Suprema Corte em relação ao caso Roe v. Wade, que veio aí suspendendo o direito federal ao aborto. Ela quer se posicionar mais favorável a isso, deixar uma legislação mais permissiva em relação àquilo que pretende fazer Donald Trump. Trump diz que ele quer deixar isso na mão de cada estado, que não quer entrar muito nessa discussão. O direito ao aborto nos Estados Unidos é algo relativamente histórico, já vinha aí de algumas décadas. Kamala Harris também falou o seguinte, que ela quer facilitar a sindicalização de trabalhadores lá nos Estados Unidos. Muitas empresas ameaçam de demissão funcionários que tentam se sindicalizar. Donald Trump é favorável a isso, a essas demissões para os trabalhadores que busquem ali uma filiação sindical. Ela disse que não, que vai tentar facilitar a sindicalização, proteger a sindicalização de trabalhadores. E também falou em relação à violência com armas, do porte de armas, algo que também é bastante discutido. Biden falava sobre isso ao longo de todo o seu mandato, fala sobre isso desde que entrou na Casa Branca, mas de fato não teve muitas mudanças na legislação, embora eles tenham passado uma mudança na lei em 2021 ainda, mas não há uma grande mudança em relação ao direito histórico também americano em relação ao porte de armas. Ela disse que ela quer endurecer um pouco mais a legislação para evitar massacres em escolas, como a gente costuma ver corriqueiramente. A frase que ficou marcada é a seguinte, abre aspas, vocês querem viver em um país com liberdade, compaixão e Estado de Direito ou um país de caos, medo e ódio? Campanha de Kamala Harris, que agora tem um fôlego novo, a campanha democrata tem um fôlego novo, 100 milhões de dólares arrecadados em 2 dias de campanha, apoio de nomes que haviam ali se distanciado, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, respectivamente líder democrata na Câmara e presidente do Senado, se manifestaram a favor dela. A pesquisa Reuters Ipsos falando agora em 44% dos votos para Kamala Harris contra 42% para Trump, o que não significa necessariamente vitória, porque isso é no voto popular, não no colégio eleitoral, isso é outra história para a gente discutir também. E hoje à noite a gente tem Joe Biden falando, pronunciamento público pela primeira vez desde o anúncio da desistência em busca da reeleição lá nos Estados Unidos. Pronunciamento que vai ser às 9 da noite aqui no horário de Brasília, direto do Salão Oval da Casa Branca. Então amanhã você fala sobre isso aqui pra gente. Com certeza. Vamos ouvir agora a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Amanda,
O que você achou desse primeiro discurso, desse primeiro comício? Vamos tratar como campanha já? Acho que não vale nem a gente ficar falando pré-campanha mais. Pautas já conhecidas e já esperadas, mas e o tom? O que você achou? Muito forte, Olivia, muito convincente, ela é muito boa de campanha, Kamala Harris, não é à toa que ela já ganhou 3 campanhas na Califórnia, isso que estavam me falando ontem alguns analistas com quem eu conversei. Óbvio que não será uma eleição fácil, mas a entrada de Kamala Harris conseguiu reenergizar e unir a base democrata que andava muito dispersa e obviamente muito desanimada com o desempenho desastroso que o Joe Biden teve no debate há cerca de 3 semanas. Então você tem esses 100 milhões de dólares, o que é importante ressaltar é que 60% dessas doações foram feitas por doadores pela primeira vez. Então, imagine o que isso significa: milhares de voluntários novos para a campanha e um discurso em que Kamala tenta contrapor 2 visões do mundo. Uma visão que ela chama de visão do passado, de retrocesso, que é a visão de Donald Trump, né? Uma visão que tenta vender a América como se estivesse à beira do precipício, como se fosse uma América totalmente deteriorada, desagregada, e uma outra visão de futuro que oferece esperança, que oferece direitos, a manutenção dos direitos duramente conquistados pelos americanos nos últimos décadas e séculos, né? Essa é a visão oferecida por Kamala Harris. E como ela tem esse passado de procuradora, ela pode literalmente e simbolicamente colocar Donald Trump no banco dos réus. E foi isso que ela procurou fazer quando ela fez uma alusão às condenações dele, que são condenações tanto na esfera criminal, essa que a gente viu recentemente em Nova York, mas também na esfera civil, por exemplo, por abuso sexual e difamação contra uma escritora há anos atrás, pela qual ele foi condenado a pagar uma indenização grande também de 5 milhões de dólares. Então é isso que a gente tem, um desafio de colocar de novo essa eleição com foco em Trump, principalmente em Trump, porque até então estava uma eleição com foco em Joe Biden. É realmente triste esse momento do Partido Democrata. Vejam que a candidata escolhida, ou que está para ser escolhida, ela baseia o seu primeiro discurso de campanha para se colocar como uma pessoa da lei. No momento em que a Califórnia, o estado onde ela foi promotora, passa por uma situação horrível de criminalidade. Depois ela defende aborto, morte de criança, em qualquer tempo da gestação. Essa é a política do liberou geral em relação à gravidez. E aí, por fim, ela ainda vai defender a sindicalização de pessoas no momento onde o país passa por uma dificuldade grande de se organizar nesse ambiente de inflação alta, de taxas de juros altos. Há inúmeros desafios econômicos para que essa situação hoje favorável do emprego permaneça, que os funcionários assalariados recuperem poder de compra. Há inúmeros desafios nos Estados Unidos. Essa visão de que os Estados Unidos passa por um momento extremamente delicado não é só uma visão ilusória, não. É uma realidade. Quem vive aqui conhece bem.